desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Agora tá gravando. Está mesmo? Tá gravando mesmo. E a Letícia não pode estar aqui e eu vou começar a substituir ela hoje, porque ela está fazendo campanha para presidenciáveis e ela não pode estar aqui porque ela está distribuindo panfletos na rua. Se vocês virem tacando panfletos na rua, mandem ela varrer. E ela não pode estar aqui exatamente porque o tema é esse. É esse, política, eleições, vai rolar esse domingo, o primeiro turno das eleições. A Letícia tá muito engajada, politizada e não pode gravar hoje com a gente, mas quem que tá aqui pra falar sobre esse tema bastante importante pra nossa política hoje, né? Nosso cenário, tem eu, o Ângelo. Eu, Nicolas. Liza. E nós três estamos aqui, 10h30 da noite, pra conversar sobre o que a gente acha que vai rolar nesse primeiro turno das eleições. Dedo no cu e gritaria! Com certeza. Hoje é quarta-feira. Eu tenho certeza que até domingo vai rolar muita loucura, muito dedo no cu e gritaria. Tem aquele candidato sal no rabo, né? Que eu acho que ele acabou de sair do hospital, tá se recuperando, levou uma facada há algumas semanas. O cenário tá muito doido, galera brigando, desfazendo amizades. E o Vaporwave? Ah, não! Não, mas ainda tá na introdução ainda, né? Depois de mostrar os candidatos. Bom, vamos falar pro Tutu soltar o Vaporwave e a gente começa. Tutu solta o Vaporwave. Tururu, tururu, tururu. Votem no Boulos. Não foi Cabral, nada contra Chico. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil. Não foi Cabral, quem descobriu o Brasil. Não foi Cabral. Para de falar groselha, velha, meu! A gente tá aqui hoje pra falar sobre o primeiro turno das eleições. Só reforçar que a gente voltou a gravar o podcast depois de muito tempo parado. Várias Groselhas morreu, ressuscitou não ao terceiro dia, mas uns 3 meses depois. Porque a gente sentiu a necessidade de se posicionar diante desse cenário caótico. A gente parou e percebeu, caraca, teve até facada. A gente precisa falar sobre isso. Sim, super concordo com isso. Eu queria colocar isso, talvez agora, na introdução da discussão aqui. O que a gente percebe muito nesse período de eleição? Que a extrema-direita, que flerta muito com o fascismo, e eu acho que a gente pode usar assim o termo fascismo, eles conseguem se mobilizar muito bem na internet, e tem gente muito chata na minha timeline fazendo propaganda do Bolsonaro, e, infelizmente eles têm uma militância muito efetiva na internet, muito forte, e por isso que a gente, já deixando bastante claro o nosso posicionamento aqui, a gente que tá do lado no pensamento político de esquerda, antifascista, tem que ocupar esses espaços também. Pensando em passeatas enormes que aconteceram no último final de semana, sou contra ele e mostrando como é importante esse posicionamento político agora, tá ligado? E quanto há uma preocupação quanto à eleição desse candidato, que é... assim, né? Não é. Ele só existe. Que... Hashtag ele não. Ele apenas. não, ele nunca, apenas isso. Não vou ficar falando sobre ele aqui, porque eu acho que... Sim, tem várias religiões que falam essa coisa de, não falar o nome do diabo porque atrai ele e tal. Já eliminamos vários ministérios da máquina pública. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Tem que pedir uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar.
falar É o nome da verdade. coisa é uma forma de... Eu só acho, na verdade, que ele não merece ser nomeado porque ele não merece voz. E eu não quero dar voz a ele. Então a gente não invoca ele porque ele não tem voz pra mim. Mas... Nome próprio é uma coisa muito especial. Por isso que Bom, a gente podia começar colocando essa primeira pauta para discussão bastante polêmica, que é o senhor Jair Sal no Rabo. E isso é uma coisa que você falou de... Será que a gente fala sobre ele ou não? Tipo, é uma coisa que tava muito em discussão nos últimos tempos. Porque essa coisa, né? De que no começo parecia que a esquerda tava dando muita importância para ele. Tipo, todo mundo criticando ele no Facebook. Será que isso de alguma forma favorecia ele? Tipo, colocava ele em muito destaque? As pessoas viam que esse cara tinha muita importância como alguém anti-institucional, como alguém que tava aí na boca do povo toda hora, né? Não só como também pensar se a esquerda não deu voz a ele, satirizando ele na internet, tá? Expandindo o merchan de graça, fazendo a comédia dele. O que dá pra fazer um paralelo agora também com o candidato do Cabo Daciolo. Glória a Deus. Sim. A qual tá sendo muito satirizado na internet e o quanto isso não tá dando mais visibilidade pra ele. E isso eu acho que a gente pode ver em estatísticas por várias pesquisas que o grau de voto dele foi aumentado. Sim, e nesses últimos dias é uma coisa que eu achei muito absurdo. Tem muito conhecido meu no Facebook que tem um posicionamento de ligar para causas sociais, identitárias, questões LGBT, de negros e tal, que compartilhou vídeos do Cabo Daciolo Glória a Deus. falando em debates. Às vezes, uma hora ou outra, ele solta alguns comentários que parecem bem positivos, assim, tipo, defendendo cotas, defendendo greve, porque ele participou durante um bom tempo da greve dos caminhoneiros no Rio, né? Sim. Tipo, ele teve uma passagem pelo PSOL, ele é um cara muito bizarro. Eu acho que uma palavra que define ele é imprevisível. Porque você não consegue pensar numa linha de raciocínio aonde o Cabo Daciolo Glória a Deus. vai se posicionar, Sim. como ele vai dizer sobre aquilo, ou até as perguntas mesmo nas milhões de debates que tiveram aí, ou sabatinas, onde ele tirava perguntas como a Ursol, que fez o boom dele. Sim, fala de muita conspiração. Tipo, ele é um cara super ambivalente, super pirado, e que uma hora ou outra ele fala umas coisas bastante legais de defender greve, essas coisas, e que eu vi muitos conhecidos meus compartilhando isso e falando que, olha, talvez ele seja um cara bom no fundo, tipo, elogiando ele, mas eu ainda acho um absurdo, porque Sim. ao mesmo tempo, ele faz declarações falando que, sei lá, gays são tão pecadores quanto corruptos, e com um discurso muito moral, muito conservador. Tipo, gente, não vamos bater palma pra pouca bosta. É bem nesse sentido que eu entendo esse fenômeno do Cabo Daciolo, né? Glória a Deus. Eu acho que eu acho que esse é um paralelo muito bom pra fazer com ele, porque esse cara aí, né, a qual a gente não fala, ele começou assim, eu acho, e ele tomou proporções grandes porque ele teve um tempo. Mas nada que se a gente não continuar dando voz e ouvidos e olhando pra essas pessoas, há pessoas que vão acreditar nesse discurso, tá ligado? Com certeza. Porque, querendo ou não, ele fala de um discurso religioso e no Brasil o discurso religioso é uma grande massa. Uhum. E a Copa e as pessoas se sentem acolhidas por esse discurso. Sim. Eu ouvi uns comentários do Cabo Daciolo Glória a Deus. nesse sentido de que é bom ele tá concorrendo à presidência porque provavelmente ele vai conseguir fragmentar bastante o eleitorado do Bolsonaro. Quer dizer, algumas pessoas que votariam no Bolsonaro acabam se identificando mais com o Cabo Daciolo, Glória a Deus. votam nele, então acaba tirando um pouco dos votos do Bolsonaro, mas também é ruim o Cabo Daciolo, Glória a Deus. tá? Principalmente nos debates na televisão, porque ele rouba muito tempo de discussão, que é uma coisa muito preciosa nesse debate, tipo, tempo que poderiam ser usados para discutir coisas sérias e super necessárias hoje, de políticas sociais, programas econômicos e tal, programas de governo das pessoas que estão debatendo na televisão. Ele pega para falar sobre teorias de conspiração, ler trechos da Bíblia e, tipo, é super engraçado vendo ele nos debates, porque ele é super pirado, mas acaba tendo esse prejuízo, né? Pensando numa questão dos debates, como você tá falando, tirando essa perda de tempo que ele traz, eu acho que é uma grande perda de tempo em muitas partes do debate, como sempre um ataque. Eu vejo que muitos dos debates, parece que em todos eles, os candidatos que estavam sendo entrevistados ou nas conversas em roda, que eles estavam se atacando e sempre jogando aquilo que a gente já sabe que é o ponto fraco deles. Eu senti muita falta nos debates de, sei lá, um tópico único pra todos, onde eles discutissem entre si É verdade. e não se atacassem, porque eu vejo muito ataques e ataques, mas nenhuma realmente reflexão e discussão sobre os pontos de vista e as propostas dos dos presidenciáveis pra se candidatar, tá ligado? Sim. A gente tá gravando isso dia 3 de outubro, uma quarta-feira. Dia Não de uma Azarro. quarta-feira, foi a quarta-feira quarta-feira. a qual ele perguntou o que dia era. Exato. E
Quarta-feira que a gente usou rosa. Que a Liza tá gravando aqui usando rosa. Uhum. E bom, eu falei isso pra dizer que amanhã vai rolar o debate na Globo, que eu acho que é o debate que tem essa pegada de ter um tema principal pra eles discutirem, né? Pra eles sorteiam um tema e eles têm que falar desse tema. E vamos lembrar de Globo manipuladora. Que manipulou o debate do Lula com o Collor e favoreceu Sim. a eleição do Collor. Sim. E sim, tem muito que criticar a Rede Globo. Que pra nós, ao contrário do que se diz aqui na Globo, o agro não é pop, o agro é tóxico, o agro mata. Eu não sei o que eu vou esperar, né? Por exemplo, nessas últimas entrevistas o Bonner tava atacadíssimo. Sim. Ele tava que tava. Nossa, Eu não sei o que eu vou esperar dele, não sei se ele vai se segurar. Eu acho que num debate ele não vai ter muito espaço pra falar, mas eu não sei o que eu vou esperar do debate da Globo, não sei o que esperar. Sim, na entrevista com o Haddad, ele falou mais que o Haddad, que interrompeu ele demais. E é o que eu acho que continua nessa manifestação de discurso de ódio, tá ligado? E discursos de ataques. Pegando os pontos fracos ainda. Como, por exemplo, a gente vê que, se você pegar cada entrevista, você vê que os tópicos abordados e trabalhados pra cada candidatos são muito exclusivos. E eles não se repetem. E por muito tempo, um dos podcasts que eu tô me atualizando sobre política é o Meteoro, e ele fez um negócio muito legal, que é exatamente pegar todos os debates e ver esses assuntos. E quanto tempo foi desperdiçado pra cada assunto. Ah, mas peraí, o Meteoro tem um podcast ou o canal no YouTube, você fala? É o Você canal vê do os YouTube, vídeos? desculpa. Ah, sim. Também vejo os vídeos do canal Meteoro, acho muito bom, super recomendo. A gente pode linkar quando a gente lançar esse episódio aqui. A gente vai comentar por onde a gente está se informando sobre política, em quem a gente vai votar, ou pensar o cenário político hoje, que vídeos a gente está vendo no YouTube. Eu gosto de ver bastante o Safatli falando, que ele é um analista político e fala umas coisas bem bacanas, eu acho. Tem também o Anticast, tá gravando. O Anticast é um podcast que lança episódios semanais, e nesse tempo eleitoral ele tá gravando toda semana episódios sobre as eleições pra falar sobre os debates e tal, tá bem legal. Uma coisa que eu queria comentar brevemente, sim, é que eu achei engraçado que canais de YouTube que não tem nada a ver com política, ultimamente, que eu vejo como pessoas que se maqueiam, estão falando sobre política. O que mostra que as pessoas estão envolvidas e as pessoas estão preocupadas. Sim. Ai, sim. Eu vi um moço que ele fez um tutorial de maquiagem. Gente, sabe aquela foto do ele não? Ele fez o ele não na testa, assim. Ficou, tipo, perfeito. Meu, ficou uma maquiagem linda. Tá vendo? Achei incrível. Eu acho que isso é até uma manifestação de arte, tá ligado? Sim. Porque... Nossa, isso é muito legal de ver como um sintoma de como não tem como ignorar falar sobre política hoje. Tipo, até um canal sobre maquiagem tá fazendo tutorial de como fazer uma coisa contra o fascismo. É incrível. O que eu gosto de um avanço, porque eu acho que aquele velho ditado de política e religião não se discute tá extremamente moendo, porque política tem que ser discutida o tempo todo. Porque é isso que influencia a nossa vida, tá ligado? Ainda mais hoje, que a gente tem alguém como o senhor Sal no Rabo, com tanta presença e tal, em que essa coisa da disputa tá muito forte hoje, né? Os discursos de ódio, que é o que você estava comentando, que eu acho que é até interessante isso, porque eu falei do Safatli, e ele analisa isso como, hoje em dia, nesse tempo tão acirrado, tão conturbado do cenário político hoje, todo mundo tem esse antagonismo muito forte, tipo, tem essa onda anti-PT que tá muito popular, muita gente entrou nessa onda, tipo, os fascismos estão muito acirrados, pessoas que votam no Bolsonaro, e, tipo, como isso obriga as pessoas a tomarem um posicionamento, né? Sim, eu acho irônico até a gente pensar que a gente tá aqui pensando no segundo turno, nessa conversa, porque isso tudo aqui tava surgindo de quem iremos votar, e a gente percebeu que a gente tava votando já pensando no segundo turno, o que a gente não sentiu isso nas últimas eleições que a gente votou, que a gente conseguia votar em quem a gente mais se identificava, não pensando no segundo turno. Você tá falando da coisa do voto útil? Não, eu tava pensando mais no quesito que a gente tá muito preocupado esse ano, porque parece que tem uma polarização de ódio, na minha concepção assim, ou de rancor, que é uma extrema que tem rancor com ele e um extremo que tem rancor com o PT. Parece que os dois estão em grande rancor, mas que o nosso cenário político parece que mesmo assim esses dois rancores vão ser levados para um segundo turno. Sim. Parecem que, pelas pesquisas, as pessoas que são mais odiadas, elas são as mais fortes pra serem elegidas, tá ligado? Sim, e que eu acho que nas eleições desse ano, 2018,
sai muito mal, tipo, a coisa de votar branco ou nulo, que é uma coisa que não tá entrando em possibilidade, né? Tipo, se manter de certa forma neutro. A gente tem que tomar alguma posição, porque os extremos estão muito acirrados, né? Com certeza. Sim. É o que você tava falando de como hoje em dia a gente tá começando a ver a neutralidade como algo ruim. Sim, e eu acho muito bom isso. Porque tem uma coisa que o Safatli critica bastante. Ele fala que tem pessoas que têm uma ideia de política bastante ingênua, que é no sentido de tipo, de que forma a gente dialoga com alguém que reproduz muitos discursos de ódios, uma pessoa muito chata e que fica fazendo propaganda do Bolsonaro toda hora. De que forma a gente tenta dialogar com essas pessoas? Aí ele fala que a pior coisa que a gente podia fazer é tomar uma postura ingênua de falar que, essa pessoa só não me entende, quer dizer, ela só não concorda comigo porque ela não me entende, ou não entende meus argumentos, como se existisse uma gramática política, uma coisa de que se eu falasse com calma e ele entendesse meus argumentos, ver que meus argumentos são certos, ele concordaria comigo e mudaria a posição dele. Não, isso não acontece, porque, tipo, isso é ingênuo, porque o Safatli fala que isso parte do pressuposto de que a política é o lugar da racionalidade e que as paixões não deveriam entrar em jogo, mas ele fala que isso é estúpido, porque política sempre esteve envolvida com paixões, porque essas paixões estão ligadas a adesões a formas de vida muito claras e que, tipo, políticas de esquerda e políticas de alguém que vota Bolsonaro, tipo, são defesas de formas de vida totalmente opostas e que todo mundo na política é movido por paixões e que os sentimentos, essas paixões, esses afetos também têm a sua racionalidade. Agora eu insistiria no seguinte, política nunca foi uma questão de diálogo. Esse é um erro brutal. Não existe diálogo em política, nunca existiu, nunca vai existir. E não é porque política é uma coisa irracional. E nem porque ela é baseada por paixões irracionais. Não, a paixão não é irracional. Não sei quem saiu com uma ideia dessa natureza. Existe uma racionalidade nas paixões. Elas expressam adesões a formas de vida que são distintas. Não? Quer dizer, nós temos de fato paixões na política e é bom que isso realmente exista. Por quê? Porque você tem visões, formas de vida que você procura realizar que são completamente diferentes. E elas passam por um patos, né? Elas passam por uma espécie de paixão. Ou seja, essa ideia de que a política tem feito o diálogo, isso é pueril. Isso é pueril. Parte-se do pressuposto que, assim, nós temos diferenças, entendeu? E só que você, na verdade, você tem ideias diferentes da minha. Só que, assim, o problema é que você não entendeu bem meu argumento, entendeu? Então deixa eu falar devagar, entendeu? Vou falar mais alto e devagar, você vai chegar na minha conclusão. Mas claro, tenta fazer isso. Nunca isso deu certo, nunca isso vai dar certo. Tentar convencer o outro. Não é por aí que a coisa passa. Não é por aí. Você não é pelo diálogo, é pela desativação dos afetos. É outra coisa, completamente diferente. Não, é o que o Nicolas tá falando desde o começo. Meu, é o afeto. É o que o Nicolas falou do debate, que eles focam em ataque em vez de falar de proposta. É o que ele falou de votar movido por ódio ou rancor. Essa eleição é totalmente movida por afeto. Totalmente. Sim. Não tem razão em nenhum momento. É totalmente afeto. E que não é negativo, porque isso é como a política funciona, né? Aí a gente poderia colocar isso em questão pra pensar, tipo, como a gente pode pensar criticamente, academicamente, nesse crescimento do fascismo no Brasil hoje, né? Porque eu acho que seria bastante ruim, bastante equivocado a gente pegar pra pensar nas pessoas que votam no Bolsonaro e só taxar elas como, sei lá, pessoas ignorantes que votam porque não conhecem os fatos, não estão dentro dessa lógica gramática política. E, tipo, eu pensaria neles nesse sentido dos afetos mesmo. Eles estão movidos por afetos que têm a sua racionalidade porque estão ligados a defesas de forma de vidas que são totalmente contrárias das que eu defendo. Por exemplo, tipo, essas pessoas estão movidas muito por essa onda de antipetismo, por ataque a essas políticas de questões identitárias. Sim, eu acho engraçado que a gente não consegue focar hoje em dia, pensando no que você estava falando, em grupos sociais, tá ligado? Que votam em tais pessoas, a não ser pelo afeto. Porque a gente conseguia ver na última eleição que as classes mais baixas tendiam a votar no PT, certo? E esse discurso de ódio, apesar de já ter sido iniciado na candidatura, eu acho, da Dilma, essa aversão ao PT já estava sendo instalada. Sim, que começou a fervilhar muito em 2013, eu acho, né? Com aquelas manifestações. Sim, eu acho que os atos de que não eram só pelos 20 centavos, eles começaram essa grande discussão política. Apesar daquele grande ditado, o gigante acordou e logo voltou a dormir, eu acho que ferveu muita coisa ali e tem resquícios ainda dessas últimas eleições e do golpe que foi sofrido
no meio do governo Dilma. Foi 2016, né? Foi 2016. E o sistema tá muito bagunçado na minha concepção. Eu não consigo pensar em pessoas que votam no Bolsonaro como uma parcela específica da sociedade, tá ligado? Tá muito misto tudo o que tá acontecendo. Sim. Bom, pesado, né, gente? Nossa, ficou... É muito pesado. Ficou um silêncio, assim. Assunto sério, assunto tenso. Mas eu também não tô... Eu não vejo também como só uma classe ou só num certo grupo. São vários tipos de pessoas ligadas por um discurso de ódio. Isso que é assustador. É assustador e triste, mano. Mas enfim, eu acho que a gente devia desfocar agora dele e pensar no nosso bolão. Nosso bolão. Aguardem agora os números da Mega Sena. Olha, eu tô com muito medo. Eu falei pro Arthur, se o Bolsonaro ganhar, pô, sei lá o que eu vou fazer. Eu tô com medo real eu tenho medo de ditadura, eu tenho medo de ser presa, eu tenho medo de tortura. Eu tô assim. Tudo isso me lembra o quanto é importante a gente, ao invés de pensar só que talvez temos no segundo turno, como no primeiro turno, o legislativo é muito importante ser votado, tá ligado? É muito importante. Deputado federal, estadual. Eu acho que a gente não tem propagandas o suficientes deles. São muitos, eu não conheço todos, porque se você pega, é uma lista quase infinita, assim, de opções. O que aconteceu muito esse ano, eu acho, foram plataformas de divulgação a qual te dá opções de candidatos pra você pesquisar em cima deles. Ok, se você pegar a ficha limpa, já dá uma cortada pela metade. Eu acho uma questão importante olhar a ficha limpa, mas um dos veículos que eu usei se chama um site que é o Me Representa. Vocês podem ver... A gente é blogueira agora. A gente põe na descrição. É verdade. Vocês podem olhar na descrição, a gente vai deixar aí embaixo. Onde ele tem... Esse site Me Representa, tem o Vote LGBT. E essa plataforma te faz um quiz. Não faz um quiz, não. Fez um quiz com os inscritos. Onde você pode selecionar aquelas questões que te comovem, tá ligado? Que você se importa. Pra mostrar deputados que também se importam com isso. E te dar opções de pesquisa. Foi um dos meus filtros de pesquisa. Você tem filtros de pesquisa pro legislativo? Eu tenho. Eu fiz um que chama Match Eleitoral. E eu dei match com uma candidata que, assim, tô apaixonada por ela. E, eu fui pesquisar, assim, a gente tem muita coisa em comum. A gente respondeu as mesmas coisas. Eu vi que ela é, na verdade, de um partido que, tipo, a gente só combina muito. Nicolas, seu amigo ali, ó, tava com adesivo dela. Eu falei assim, ó... Bom, vamos falar. Samia é muito bom, vota nela também. Então, Ângelo já jogou aí na roda. Nessa coisa de propaganda política, é uma coisa que eu penso bastante. Tipo... pera, antes de você fazer isso, deixa eu terminar de falar do legislativo, que eu acho que outro ponto muito importante pra se tocar no primeiro turno é pensar que o legislativo, ele tem uma função de aprovar leis, de pôr propostas, de encaminhar coisas. Quanto maior e diverso for as nossas pessoas dentro do legislativo, maior o alcance de voz é ouvido, entende? Porque se a gente tem representatividade negra, representatividade de mulheres, representatividade de LGBTs, a nossa conversa lá dentro amplia muito mais. Eu acho que uma imagem que fica muito na minha cabeça e que ficou por causa do podcast do Meteoro, no canal, foi a cena no golpe, onde era todo mundo velho e branco. Todo mundo idoso e branco. E eu fiquei... É isso que me representa? Não. Tipo, a população do Brasil não é bando de velho e branco. Tem uma casa aqui perto. Pode falar. Não, pode falar. Só ia falar que tem uma casa aqui perto que tem uma pichação muito boa, que é nada novo em 400 homens brancos decidindo o futuro do país, alguma coisa assim. Um partido aí que diz que é novo. Eu super tava pensando nisso também. A imagem do golpe, pra mim, foi o que veio na minha cabeça. Eu acho que quando as pessoas vêm falar pra mim, assim, de votos de deputado e tal, tipo, às vezes a minha família vem falar, eu não sei, tô tão preocupada com o presidente que eu ainda nem pensei nisso. E aí, tipo, eu falei com calma, assim, falei, nossa, mas vamos pensar, porque, nossa, lembra do golpe? Sabe, sei lá, é uma pauta que é muito importante pra mim, da legalização do aborto. Então, tipo, eu fui atrás de deputada que, assim, que luta por isso. Pra mim, Samia? tá sendo... a Samia, pra mim tá sendo tão importante quanto, assim. E
A gente falou da importância do parlamento, já puxou com um golpe parlamentar de 2016, são coisas que têm totalmente a ver, né? Por que tiraram a Dilma de lá? Porque aquela onda anti-PT tomou o parlamento e eles só voltaram contra ela. Quer dizer, ela não tinha governabilidade nenhuma naquele momento e por isso que ela caiu. Querendo ou não tem como não deixar de linkar todos esses fatos também, porque tudo que tá acontecendo desde esse ponto, eu acho que a gente falou, eu acho que um ponto inicial pra mim foi realmente os protestos de 2012? 2013, né? 2013? E isso é tipo um percurso histórico, entende? A gente tá chegando nesse conteúdo de conflitos por causa disso. E às vezes eu olho pras entrevistas e eu pensei nisso outro dia, eu tinha comentado com uma outra amiga, e ela falou que a ver assim também é um grande BBB, tá ligado? É um grande BBB que tá acontecendo. E eu tô quase sentindo um paredão agora que tá chegando. Daqui a pouco vai sair o Bial, velho! Não, mas o doido é isso, é porque, tipo, a gente tá dentro da casa e a gente não sabe qual vai ser o resultado. Então a gente tem que votar sem saber qual vai ser o resultado. É muito doido, a gente tá mesmo dentro do BBB. E eu não sei, porque eu vou votar no primeiro turno, mas eu tô morrendo de medo do que vai acontecer no segundo. Você me diz que o Brasil quer mais. Eu digo que é mais é se fuder. A gente ri, mas por dentro a gente chora. E não choramos à toa, não choramos à toa. Até umas semanas atrás eu não tinha muita certeza, porque uma coisa que estava muito em discussão era a coisa do voto útil, né? Por exemplo, eu hoje sei que eu vou votar no Boulos, mas eu não tinha muita certeza porque tinha essa coisa de... Eu tenho certeza que ele não vai chegar no segundo turno, isso não seria mais interessante ou votar no Haddad ou no Ciro por causa disso. Mas eu acho que é uma coisa que o próprio Boulos falou bastante no último debate, que em primeiro turno a gente vota em quem a gente acredita e pra chegar no segundo turno e escolher a opção menos pior ou aquela que vai contra o Bolsonaro, porque muito provavelmente ele vai chegar nesse segundo turno. E a coisa do parlamento, que o pessoal é um partido que tem bastante presença no parlamento, né? Isso eu acho bem legal porque ele é um partido bastante forte no Rio de Janeiro. E aí que ele consegue colocar em pauta várias coisas, questões sociais e barrar muitas coisas que a ala conservadora queria aprovar, né? O pessoal ataca de diversas frentes, né? Ele tem diversas... Dentro do pessoal há várias ramificações, assim, e eles conseguem abranger bastante um público muito grande. Então eu acho isso uma valorização, assim, pro partido, na real. É verdade. Eu vi uma fala de uma mulher que eu sigo no Facebook que me tocou bastante, que ela falou que foi falando sobre essa questão do voto útil, e ela falou que é justamente por a gente não votar no que a gente acredita, por a gente ficar sempre indo nessa de voto útil, que acabou possibilitando que pessoas como a Aécio, que pessoas que a gente não vai nomear, pudessem subir, pudessem chegar onde elas estão. Então, é como o Gelo falou, eu sei que o candidato que eu vou votar em Boulos e na Guajajara, pelo Poder Popular, eu sei que não tem chance de ganhar, eu sei que não vai pro segundo turno, mas o que me pesou muito e que eu ouvi o Boulos falando quando ele veio aqui na Unicamp é que a gente tem que usar as eleições como momento de debater politicamente e de você ter a chance de votar no que te representa e de você ter uma chance de mostrar o que você realmente acredita. E pra mim, eu sei que é complicado e eu tô muito preocupada com o que pode acontecer. Eu tô muito preocupada de me arrepender, mas, assim, falando como ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu só cheguei num ponto que eu só não quero mais votar em pessoas que eu sei que não estão me representando de forma alguma, sabe? Que não tem as minhas pautas. Eu só tô muito cansada de sofrer, sabe? E de, tipo, falar, mas quando que... Não sei, quando que o aborto vai ser legalizado real, sabe? Quando que eu vou parar de ver pessoas que eu conheço sofrerem de verdade por causa disso? Então... é muito complicado. Eu escolhi de verdade, dessa vez, votar no que eu realmente acredito. E no segundo turno, porque vai ter segundo turno,
eu vou votar no que for pra vencer, tipo, o fascismo, mas... Sim, e uma coisa que eu percebi nesses últimos dias, você falou essa coisa de... É muito importante que alguém como o Boulos esteja nessa eleição, mesmo não indo pro segundo turno, porque o que ele faz? O que é bastante positivo dele estar nesse cenário? Porque ele coloca em discussão, em rede pública, na rede aberta de televisão, várias pautas que não entrariam em discussão se ele não estivesse lá pra denunciar várias coisas, pra falar mal do Alckmin, pra falar que vai taxar o Meirelles, e pra colocar em discussão essas coisas de reforma agrária, de taxação de grandes fortunas. Eu acho que é coisa que principalmente o Brasil precisaria hoje, né? E para fazer com que essas coisas sejam discutidas. E uma outra coisa que eu ouvi falar também é que, muito provavelmente, o Boulos é uma pessoa que está se destacando nos debates por ser a pessoa mais combativa lá e tipo, fala muito bem. Esse fim de semana eu falei pra Laís, aconteceu uma coisa muito engraçada. Minha avó me falou que ela achou que ele é uma pessoa muito inteligente e eu não tinha ido pra casa ainda. Eu estudo aqui em Campinas e moro no interior. Eu ainda não tinha ido pra casa fazer propaganda do pessoal para meus familiares. Minha avó vem pra mim e me fala essa. E isso é porque ela fica o dia inteiro assistindo TV Aparecida. Ela não é uma pessoa muito politizada, mas ela viu o debate na TV Aparecida, achou ele uma pessoa muito inteligente. Ele citou o Papa no debate, que eu achei uma coisa muito legal. O Papa tem essa pegada de lutas sociais e tal. O Papa falou de luta por terra, paz, pão e terra, tipo, citando Lenin. Minha avó gostou muito, eu achei incrível. Essa foi a maior surpresa da minha vida, foi a avó do Ângelo. E tipo, uma coisa que provavelmente vai acontecer, que eu vejo muitos analistas políticos falando, é que o Boulos talvez cresça pros debates de, tipo, as próximas eleições, de continuar, tipo, saindo para algum outro partido, talvez pelo PT, porque foi assim que o Lula começou, né, tipo... Eu acho que isso é um dos pontos que a gente tava conversando, dos presidenciáveis, que é a... Não, mano, aquela lá que tem de 4 anos. A Marina. A Marina, mano. O grande problema da Marina, ela é uma pessoa inteligente, tá ligado? Ela fala algumas coisas que até eu não concordo com tudo que ela diz. Acho que ela não é uma grande opção também. Mas ela é uma pessoa que não tem força de mídia, tá ligado? Ela some de 4 anos. A gente não vê ela sendo representativa, pelo menos em mídia. Mesmo que ela tenha, provavelmente, alguma participação mais forte no norte do país, porque ela é de lá e com certeza as pessoas reconhecem mais ela de lá. Mas ela não consegue expandir a sua voz. E eu acho que ela é uma pessoa que podia ter crescido em eleições. Ela não cresceu. Ela é a mesma coisa desde a primeira eleição que eu a vi. Meu maior problema com a Marina é essa coisa de que ela não toma posicionamento, né? Sim, ela se torna uma pessoa muito difícil de ser analisada também por causa disso, eu acho. E ela tem ela tem um discurso também bem conservador. Eu não sei se ela... eu não sei se ela chega a ter um discurso preconceituoso, assim, tipo, com minorias, com o movimento LGBT, não sei. Mano, eu acho que ela joga muito por baixo dos lençóis também. Sim. Ela arrasta pro tapete e você não vê o posicionamento dela, você vê ela... Eu ouvi dizer que ela é uma mosca morta e eu acho que eu concordo com esse termo, que a Marina é uma mosca morta e a gente fica ali só vendo ela. Que é o que a gente começou o programa falando, né? Que hoje isso é uma coisa muito ruim, não tomar posicionamento forte. Tipo, quando vamos falar sobre aborto, o que ela fala? Vamos fazer um plebiscito, tipo, pro povo decidir, e ela, como figura pública, ou como representante de uma parcela da população, como estando alguém dentro do Estado, ela não tomar partido, isso é uma coisa horrível. Sim, eu acho total. A gente podia falar mais um pouco dos outros presidenciáveis, né? Você não vira presidente da República? Você não vira presidente da República? Pra poder falar isso, linda! A gente focou em alguns. É verdade. A gente tem ainda... Vamos fazer uma morte aqui, peraí. Falando dele? Nossa, a gente tem um leque de opções muito interessante esse ano. Eu queria falar uma coisa sobre o Haddad e colocar uma polêmica aqui. Coloque. E linkar com aquilo que a gente estava falando sobre o apoio do parlamento, que é uma coisa essencial para o presidente ter governabilidade e tal. E é uma coisa que eu escuto falar bastante, tipo, eu escuto alguns programas do Anticast de analistas políticos falando do que pode acontecer nas eleições e principalmente o que pode acontecer depois desse tempo eleitoral. Tipo, vamos imaginar um cenário em que o Haddad vence, mas aí, movido por toda essa onda anti-PT, tipo, ele não vai ter muita moral na população, a mídia vai todo se jogar contra ele, e principalmente dentro do parlamento, ele não vai ter governabilidade para apoiar projetos, para ter voz lá dentro. É muito provável que tirem ele de alguma forma, aconteça um outro golpe de
Estado. E só pra dizer nesse sentido de que mesmo a gente tá discutindo aqui o que vai acontecer nas eleições, quem vai vencer ou não, mas mesmo depois dos resultados, eu tenho certeza que esse clima de super instabilidade, de várias merdas acontecendo pelo país todo, que ainda vai acontecer muita coisa ruim. As coisas não vão melhorar depois das eleições, né? Mas a gente não tem que esperar pra ver como vai, depois do primeiro turno, pra ver como é que vai estar o parlamento e tal? Então, o parlamento é uma coisa que pode modificar esse cenário. Mas eu acho que, independente de qual presidente for eleito, o sintoma do brasileiro, assim, ainda vai estar de, não é a melhor escolha. Eu acho que a gente não tem a melhor escolha, tá ligado? E que ainda podem acontecer muitas coisas ruins. Muitos mais ataques, muito mais... O clima de instabilidade vai continuar bastante forte, né? Eu acho que a gente não põe segurança em nenhum dos candidatos. E eu acho que é uma coisa que já tá começando a ser anunciada, porque você vê as declarações do Bolsonaro falando que, né, se ele não vencer essas eleições, ele não vai considerar legítimo o resultado. Nossa. Nada que ele diz é legítimo, não sei porque ele está se considerando legítimo, mas tudo bem. Não sabe brincar, não desce pro play. Exato. Que é uma coisa que também, eu falei do Safatli. Tem um vídeo dele no YouTube, às vezes ele faz umas afirmações muito polêmicas, e tem um vídeo nele falando que o Brasil tá caminhando para um próximo golpe militar. E ele fala nesse sentido de, tem uma coisa que ele critica muito hoje, que é como as Forças Armadas estão tendo muita voz para decisões nos processos políticos. Ele fala que é um absurdo em qualquer democracia, que, as pessoas que têm as armas na mão não podem tomar posicionamento político e defender certo lado ou não, porque recentemente, pessoas em cargos altos nas Forças Armadas estão dando muitas declarações, eles estão dando entrevistas na Folha de São Paulo, no Estadão, falando que certas pessoas que estão concorrendo hoje não têm legitimidade. E eles estão entrevistando os candidatos à presidência para... Não sei, por que os candidatos à presidência têm que dar alguma satisfação pro exército, né? Para falar como, vindo da ditadura militar, as Forças Armadas têm uma presença bastante forte ainda no Brasil, pensando que é uma coisa que resta da ditadura, que... Eu joguei uma polêmica pra você, Ângelo. Outro dia eu tava lendo alguma coisa e eu tava lendo que a síndrome do sistema café com leite ainda não acabou no Brasil. O que você acha sobre isso? Nossa. Em que sentido? Porque a coisa do café com leite é que quem tinha bastante decisão, força política, era Minas Gerais e São Paulo, né? Pô, mas a elite paulista... Mas você não acha que a concentração política no Brasil, ela vem do Sudeste? Com certeza. Tá tudo aqui, né? Sim, eu acho que a gente não tem uma representatividade. E eu acho que a gente vem em famílias que continuam com o nome. É um negócio absurdo. Entendi. Entendeu? Que é um progresso, assim, e a gente não conseguiu quebrar. E eu super concordo com isso. E, tem um princípio em psicanálise que é a coisa de que o trauma... e sério, faz muito sentido pra pensar socialmente. Em psicanálise, o que é o trauma, o conceito de trauma? Quando alguém tem uma experiência traumática, essa coisa continua presente na vida dela espectralmente. Alguém passa por uma experiência traumática na infância e ela recalca isso. O que é o recalque? A pessoa esquece isso mesmo não sabendo que ela esqueceu. E, aquilo volta, retorna toda hora na vida dela como sintoma. Sim. Depois do trauma, a pessoa passa por um mal-estar bastante forte, muitas vezes sem saber qual é a causa desse mal-estar. E a causa seria essa experiência recalcada, essa experiência traumática. Então vamos pensar isso na história do Brasil, né? O que é o Brasil? É um país que passou por séculos de genocídios indígenas, de escravidão, de uma recente ditadura militar, todas essas experiências traumáticas na nossa história, envolvendo muita violência, que não foram tratadas bem, porque vamos pensar, como que o Brasil saiu da ditadura militar? Com a lei da anistia que perdoou os torturadores. Essas pessoas estão presentes na política hoje, elas não foram presas, não foram julgadas, elas não deram meia-culpa. O Estado brasileiro simplesmente decidiu, vamos esquecer isso. Vamos esquecer, meu Deus, de quem que é essa tese? É minha. Não. Quem inventou isso? O Safatli fala muito nesse sentido. Isso só é a coisa... Isso só faz tanto sentido. Fez muito sentido. É muito sentido. Sabe aquele gif de um cara que tá expandindo a mente dele? É o Blow My Mind. Quando eu comecei a estudar horror no cinema e tal, horror nacional, é exatamente isso. Os novos filmes de horror no cinema nacional são exatamente sobre isso. Sobre as coisas recalcadas na sociedade brasileira que voltam nos filmes de terror, só que de uma forma bem sutil. E, é exatamente isso. Isso... Eu tô sem palavras. Blow Your Mind. Eu leio bastante o Safatli, ele comenta muitas coisas nesse sentido. Acho que a gente percebeu.
Ele só é muito fã. Tipo, ele é um professor, pra quem não conhece, ele é professor da USP, ele estuda psicanálise, filosofia, ele analisa a situação política hoje muito nesse sentido. Eu tenho um livro dele pra recomendar, que chama Só Mais Um Esforço. Ele faz uma análise do Brasil hoje, começando desde as manifestações de 2013, mas sempre pensando nessas presenças espectrais, principalmente da ditadura militar, dos traumas do passado, que eu acho que é bem isso, né? A tese é dele, então. Eu sei que há também, dentro do IEL, que é o nosso instituto, onde a gente estuda, análise dos discursos voltadas para coisas que aconteceram em 2013. E vários discursos que omitiram e circularam por lá. E como que houve a quebra do movimento e as ramificações dele. E uma das coisas que eu lembro que eu vi, eu não lembro se foi em aula ou em alguma palestra que eu participei, mas foi que um dos grandes pontos de 2013 foi a ramificação para vários pontos que se levantaram como feminismo e as questões LGBTs que criaram um boom assim muito grande, tá ligado? E meio que pular a catraca do sigilo. Sim. Porque eu acho que a gente tem realmente uma grande tendência de esquecimento. E, bom, tem uma outra coisa, você falou de coisas que a gente estuda no IEL, né? Tipo, na graduação tem uma coisa que eu estudo que é pensamento social brasileiro e, pô, essas interpretações do Brasil, como Reis do Brasil, Caso Grande Senzala, que são alguns autores nacionais que tentam pensar a situação do Brasil no momento que eles escrevem. Esses autores vêm do começo do século XX e tem pessoas, por exemplo, o Safatli hoje faz isso. O que é uma interpretação do Brasil? Ele pega alguns elementos do passado que eles acham que são de maior importância para explicar a situação presente do Brasil e dar uma perspectiva de futuro. E tem um autor que eu li para uma disciplina na teoria literária, que ele acho que ele chama José Bonifácio de Andrada, que eu acho que ele é do século XIX, ele tinha algumas propostas de modernização do Brasil, tipo, ele é um cara super ligado à produção agrícola, fazia parte da elite econômica e intelectual do país. Aí na época eu tava lendo uns textos dele, digitei no Google José Bonifácio de Andrada, e apareceu lá um político hoje que tem esse sobrenome, quer dizer, tem muita gente que da elite econômica e intelectual do século XIX que tá hoje, tipo, os herdeiros dos herdeiros, os herdeiros dele estão hoje nos cargos políticos, que é uma coisa pra gente pensar, como a elite sempre se manteve a mesma, né? Sim, tipo, a coisa dos privilégios herdados, desde a época da colônia. Neves e o... Qual que é o outro Neves? E o Aécio? Aécio e Neves são parentes, não são? Ah, sim. Pronto. Acho que é um exemplo muito claro de como as coisas estão ali ainda e a gente tá num ciclo vicioso. De como as elites, desde a época da colônia, sempre se mantiveram lá e... O texto que eu li sobre o café com leite era exatamente esse ponto. Ah, é? Era por isso que eu quis linkar ele. Ah, sim. Nesse sentido, eu super concordo. Como essas questões mal resolvidas do passado sempre continuaram até o momento, né? Elas não estão mudando. Sim. Quando a gente não combater isso de fato, ou tentar mudar isso estruturalmente, com políticas de esquerda, de reforma agrária, de taxação de grandes fortunas, isso não vai mudar. E é uma coisa que o Safatli comenta bastante. Hoje, a gente está numa época de radicalidades. A gente vê isso muito claro com a direita, né? Tem aí Jair Bolsonaro, Cabo Daciolo, essas pessoas que tomam políticas bastante radicais e de ódio, e o Safatli critica bastante isso, como isso talvez não existe na esquerda ou não existe em grande escala. Quando aconteceu as manifestações de 2013, essas manifestações, a evolução delas, quem conseguiu chamar bastante atenção na época foi, sei lá, MBL, pessoal que transformou essas manifestações em manifestações anti-Dilma, né? Você sabe por que tá aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Sim. E como a esquerda, de certa forma, não conseguiu capitalizar essas manifestações para radicalizar o discurso de esquerda, que é uma coisa que eu acho muito necessária hoje, que precisaria ter. Tipo, quem tem um discurso mais radical de esquerda hoje é o Boulos, mas ele não tem força popular muito grande, né? Vamos trabalhar nisso. Não, mas é porque o pessoal tem uma visão. Eu entrei na minha primeira briga, entre aspas, virtual, essa semana, por causa das eleições. Eu me segurei durante vários anos, já me xingaram várias coisas, mas eu nunca entrei em brigas. E eu entrei num pequeno conflito. E, cara, o pessoal tava falando que o PT é comunista. Então o pessoal vê as coisas de, tipo, o PT, eles veem o PT como se fosse uma coisa super extrema, assim. E, tipo, não é, sabe? Então, imagina se realmente tivesse alguma coisa extrema na esquerda. O pessoal ia achar que é sei lá, o anticristo
você falou isso, me lembrou um negócio muito legal, que foi um canal que também não fala tanto, assim, sobre política, que fala mais sobre a vida, que é o Cadê a Chave, que é um casal que mora no Canadá. Ai, que e legal. Eles são brasileiros e se mudaram pra lá. E aí a mulher tem esse Cadê a Chave e o marido tem um canal chamado Coisa de Nerds. É muito engraçado a gente falar que o PT é tão comunista assim, mas se a gente olhar pra algumas propostas que estão naquele candidato, a gente vê propostas que, se a gente pensar em outros países, seriam consideradas como de extrema esquerda, tá ligado? Ele sendo uma extrema direita, há propostas dentro do negócio dele que em certos países são consideradas de esquerdas. É sério? Como assim? Juro. Ué, Ele tem... caraca. Então, nesse vídeo que eles estavam falando de política, eles falaram sobre uma proposta de redução de juros, eu acho, e de cobrar juros de um jeito... Juros não, imposto. De cobrança de impostos, numa reforma de cobrança de imposto. Onde eu sei que quem de classes mais baixas pagaria menos impostos e quem de classes mais altas pagaria o imposto. Tipo, você teria uma redução no imposto, você não pagaria o imposto e tal. Isso seria de extrema esquerda em certos lugares. E ele é uma pessoa de direita e tem essa proposta. Eu não sei explicar bem ela, eu não olhei ela. Entendi. Porque eu não me interesso por ele. Mas o que eu quero dizer é, a gente não consegue nem centralizar os partidos aqui e as suas propostas. Nossa, e assim, sendo ele, e a gente sabe que ele é uma pessoa que já se declarou incompetente em falar sobre economia, e ele já tem uma pessoa que vai tratar sobre esse assunto, então ele não precisa aprender sobre economia, eu não acredito que essa proposta realmente seja pensada dele, mas sim pensada como uma carta de governo pra ele se candidatar. Só que, se você olhar e pensar que aquele cara tá defendendo a mesma ideia que tá escrita lá, não faz sentido no Brasil, tá ligado? A gente tem uma proposta de esquerda, entre aspas, sendo promovida por um cara de direita e a gente não consegue ver isso nele. Eu acho que isso que você está querendo falar tem bastante a ver com aquilo que a gente falou do Cabo Daciolo, né? Glória a Deus. Eu chamaria isso de pensar como, principalmente na política, as pessoas são assim muito ambivalentes. E, tipo, a gente pega o discurso de alguém, vamos pegar como exemplo o Cabo Daciolo falando. Glória a Deus. Eu taxo ele sim como uma pessoa bastante pirada de direita, que é um sintoma bastante claro desse alvoroço político que a gente está vivendo hoje, e que num momento ou outro em debate ele defende greve, ele fala que greve é necessária assim, que cotas são necessárias assim. Tipo, ele fala coisas que estariam ligadas à esquerda e tal, mas observando o discurso geral dele, ele é um cara super conservador na moral. Assim. Teve um momento no debate que ele falou assim, da greve. Ele meio que negou que era greve. Ele falou assim, mas a gente não fez greve, a gente só se ausentou do trabalho. Tipo, a gente... Tipo, ele meio, é greve, mas não é greve. Tipo... meio, às vezes, greve é uma palavra feia hoje. A gente se ausentou do trabalho. É imprevisível, que nem me consolou. Então, a gente podia fechar o episódio antes de partir para as nossas recomendações, nossos pitacos finais. Eu acho que a gente falando podia... sobre... Acho que é uma coisa muito necessária, que a gente começou a falar sobre o PT, né? Tipo, como a gente avalia ele. Que, tipo, ir contra essa coisa no senso comum de que PT é comunista. Não, filho, o PT é comunista. O PT é marxista. Está lá no documento de fundação desde o início, vocês não sabem? Agora, o PT já criou aqui, vamos dizer, uma equipe de espiões para patrulhar a internet. Né? Então, vocês em que regime vocês pensam que estão vivendo? Vocês já estão no regime comunista, seus idiotas. Hoje tem toda essa onda anticomunista de taxar qualquer coisa que não vai de acordo com uma posição mais conservadora como comunista. Eu falei do livro Só Mais Um Esforço de Safatli, né? Se a gente lê ele, vai ficar muito claro que o Brasil nunca teve um governo de esquerda. Tipo, o jeito como eu enxergo, os anos de governo Lula e Dilma, eles tiveram uma política social-democrata. E... por que eu queria falar do PT? Porque eu acho que é uma coisa extremamente necessária. O PT precisa, sim, muito fazer uma autocrítica, que é uma coisa que a gente não escuta de jeito nenhum. Por exemplo, o Anticast lançou uma entrevista com o Lula, incrível, é de arrepiar o episódio. Tipo, ele tem 3 horas e é do Lula falando, logo antes dele ser preso, vários jornalistas tipo, de renome como Juca Kfouri entrevistaram ele. E o Lula falou sobre a perspectiva dele da política hoje, falou da trajetória política dele, falou sobre o PT. Tipo, essas 3 horas não teve um minuto de autocrítica. E pra falar, tipo, em que sentido eu criticaria os governos do PT? Falando que essa coisa do governo de conciliações, né? Porque, principalmente, a postura econômica foi de não combater as desigualdades sociais no sentido as concentrações de renda, principalmente. De não taxar as grandes fortunas. E o que o Safatli fala é que, principalmente no governo Lula teve
foi uma política de capitalização dos pobres e não de combate à pobreza. O que a gente viu foi a coisa de milhões de pessoas realmente saíram da linha da pobreza. Isso mudou realmente a vida de milhões de pessoas, que é o que a gente falou, né? De pessoas que votam no PT, porque aquilo realmente teve transformações na vida dela. Só que ao mesmo tempo de fazer essas políticas existencialistas, de mudar a vida realmente de milhões de pessoas, também durante esses governos, as grandes empresas, os grandes bancários lucraram como nunca, e eles se fortaleceram muito durante esse período. E é uma política que dá certo quando a economia vai bem. Durante os governos Lula, as commodities brasileiras estavam em alta, super alta. O petróleo, aquilo que a gente produz com a soja. E o Brasil estava indo muito bem economicamente. Mas o que aconteceu durante o governo Dilma é que, mundialmente, a política entrou numa crise do capitalismo. A gente teve uma situação econômica ruim aqui. E essa elite que estava muito fortalecida se voltou contra o governo e derrubou ele. Aí foi o que aconteceu com o golpe de 2016. Né? A gente pode encaminhar pro final. E eu queria dizer, se vocês não entenderam nada, vocês entenderam tudo. Porque essas eleições tá bem assim. Você não entende nada e é só. Eu não entendi nada. Eu quero saber o que o Boulos falou do Riobaldo no debate. Falaram que ele citou Riobaldo, Grande Sertão Veredas, Sério? no debate. E eu não achei nenhum vídeo no YouTube. Eu não vi essa parte. Se os nossos agora... Ouvintes, pelo amor de Deus, alguém me tira dessa agonia. Comentem nos comentários. Deixa aí, fãs. Bom, vamos partir pros pitacos finais. Por favor. Pedir pro Tutu soltar a vinheta. Vaporwave dos pitacos finais. Aleações recomendatórias ou recomendações aleatórias. O que a gente pode falar, hein? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês já têm definido em quem vocês vão votar pra todo mundo, né? Porque é muita gente. Tipo, é presidente, 2 senadores, deputado federal, deputado estadual. É isso, né? São 2, tá. Vocês já sabem. E governador, né? Tudo que a minha família for falar mal de mim pelas costas, eu vou votar. Esse é o seu filtro. O meu filtro, eu fiz várias listas e aí eu decidi que entre quinta e sexta-feira eu irei fazer um eliminatório. Eu tenho que fazer um papelzinho pra levar no dia. Eu ganhei um santinho quando eu fui ver o Boulos lá na... eu queria deixar claro que... não vou falar isso em voz alta. Me arrependi, corta. Bom, vocês teriam alguma coisa pra falar como recomendação final? Que dicas vocês dariam pra quem vai votar nesse domingo? Acordem cedo, votem de manhã, porque aí você já acaba com essa aflição da sua vida. Acordem bem cedo, porque aí vocês podem ir lá e quebrar o botão 7 da urna. Bom, look do dia pra mim... Desobediência civil. Desobediência civil para a porta, reforma agrária. Look do dia pra mim, com certeza, desde... eu sempre vou de vermelho pra irritar mesmo. O pessoal às vezes fica olhando. Nossa, é perigoso, mas então eu quero. Acho que eu vou de vermelho e um ele não, colado, vários adesivos. Vários adesivos no corpo. E... mano, eu vou me enrolar numa bandeira gay. Que eu vou botar numa escola que é extremamente conservadora. Legal. E aí vai ser incrível. Acho que eu vou fazer isso. Você vota onde? No Walter Fortunato. Legal! Já deixa mal aí registrado. Sofri muito nessa escola. Nossa, legal. Eu voto pertinho de casa. Bom, eu queria ler um texto como recomendação final. Eu acho que não vai rolar. É bem curtinho. É uns 2 minutos. Que 2 minutos, Gelo? São 4 fucking páginas. Sim, mas... Olha, Lê o último parágrafo, que é mais bonito. Não, mas é rapidinho mesmo, pra quem se interessar aí. Nicolas, olha assim, eu acho que vocês... É sincero, Nicolas, podem fazer assim. Se vocês querem ouvir o Ângelo, vocês continuam. Vocês votam. Vocês pulam. E até o próximo episódio, galera! Não, vamos fazer os pitacos e depois você lê, então. Também, pra fechar. Pra fechar, porque daí quem quiser só fecha a página e não... Quem ouviu até o final, o Ângelo vai fazer um sorteio. Eu não vou. Sorteio de 50 livros do Safato. Então, se vocês adivinharem quantos safatos ele falou no meio do coisa, vocês ganham um livro autografado pelo Safato e o Ângelo. Safado. O Wesley Safadão. Esse mesmo. Ele tem um livro chamado Fetichizar o... aquele da coleção do Freud. Fetichismo, colonizar o outro. Da coleção do Freud. Então ele entende, hein? A gente fala de psicanálise, é isso. Meu,
que vocês teriam de recomendação final? Nossa, eu acho que eu deixei muitas recomendações durante o vídeo. Acho que a gente podia só linkar as que a gente já falou aqui. Eu gostaria de... Olha, tem os filtros que a gente falou. Você fez o match eleitoral. Eu fiz o site do Me Representa, o Vote LGBT. Quero muito ver. Eu recomendo o canal do Meteoro. O Ângelo recomenda o Anticast. Também recomendo... a Jutute, ela fez uns vídeos muito simples de se entender. Como a política funciona no Brasil, como as coisas estão se desenrolando. Acho que vale a pena ver. E sei lá, se até tutoriais de maquiagem... o comercial do BK. Verdade. O comercial do BK falando sobre voto em branco é o melhor comercial que eu já vi de fast food. Burger King surpreendeu a gente, verdade. Foi uma boa surpresa, na real. Eu me senti muito... Não sei, de abrir um vídeo no YouTube e ver que uma rede de fast food que não teria o porquê comentar sobre política e não é um ponto-alvo pra eles. E apresentando um sanduíche que você teria que comer por 4 anos e você só consegue cuspir, fica aí pra você pensar o que você tá comendo todo dia. Só pra descrever rapidinho, tem essa propaganda do Burger King, que eu vi no YouTube, eu acho que é porque apareceu antes de um vídeo que eu assisti. Aí eu já pensei assim, nossa, uma rede de fast food, tipo McDonald's, imperialista, Burger King, falando sobre as eleições no Brasil, que besteira que vai sair daí, né? Nossa, mas é uma propaganda muito, muito boa. Tipo, falando contra votar nulo ou votar branco hoje. Que é o que a gente falou no nosso podcast, né? De como é uma coisa impensável hoje votar branco ou votar nulo, sai com uma coisa bastante feia, né? O que eles fazem? Eles entrevistam várias pessoas na rua, falando se eles votariam branco ou nulo. Pergunta quem ia votar e eles falariam que não tem opção hoje e que a melhor opção é votar branco ou nulo. E aí... Eles dão de recompensa um lanche, né? Recompensam um lanche depois da votação deles. E esse lanche é simplesmente pão, maionese e cebola. Sem recheio. Ai, que nojo. Tipo um pão nulo, pão branco. Um pão velho, é um pão branco. E... Aí eles falam, imagina você durante 4 anos tendo que comer isso. É o que você vai ter que aguentar se vocês não escolherem direito. Então, é quem não tem posicionamento político, entendeu? É isso aí que vocês... É isso, vocês têm que tomar uma posição esse domingo e vota no bolso. Então... A língua do Harry Potter. Eu vou indicar um livro que eu comecei a ler agora, chamado Historiadores pela Democracia, que é uma série de... Eles juntaram vários textos que foram publicados em jornais ao longo de vários anos, assim, desde 2013. Na verdade, tem um de 2009 que já tava falando sobre os perigos do vice-presidente. E... Meu, cara foi muito esperto. E vai meio que pegando, assim, fazendo uma linha do tempo sobre o golpe. E eu tô gostando bastante, é muito interessante. Bom, então é isso, a gente volta no segundo turno, talvez. Talvez não, talvez sim. Vamos ver, né? A gente faz um velório ou uma comemoração, dependendo do resultado. Vamos ver se a democracia vai estar viva até lá. Bom, então pra fechar, tem uma última recomendação. Eu não vou ler o texto todo, só que, tipo, é um texto que o Safato publicou de novo. Ele publicou na Folha de São Paulo, um dia depois do golpe parlamentar em 2016. E eu acho que, tipo, é o texto mais forte, mais arrepiante que tem pra gente entender o que tá acontecendo hoje nesse alvoroço todo político desse cenário doido brasileiro que a gente tá vivendo. O texto chama Nós Acusamos. Eu vou ler um trechinho inicial e um trechinho final dele. E é isso. Nós acusamos. É o título, Diante da gravidade da situação nacional e da miséria das alternativas que se apresentam, nós acusamos o governo interino que agora se inicia de já nascer morto. Nunca na história da República Brasileira um governo começou com tanta ilegitimidade e contestação popular. Se diante de Collor, procedimento de impeachment foi um momento de reunificação nacional contra um presidente rejeitado por todos, já no governo Dilma o impeachment foi um momento em que tivemos de construir um muro para separar a esplanada dos ministérios em 2. E esse muro não cairá, ele se aprofundará cada vez mais. Aqueles que apoiaram Dilma e aqueles que, mesmo não a apoiando, compreenderam muito bem o oportunismo de uma classe política à procura de instrumentalizar a revolta popular contra a corrupção para sua própria sobrevivência, eles não voltarão para casa. E esse será o governo da crise permanente.
Nós acusamos os representantes desse governo interino de serem personagens de outro tempo, de serem zumbis de um passado que teima em não morrer. É o que a gente falou no programa. Eles não são a solução da crise política, mas são a própria crise política no poder. Suas práticas políticas, oligárquicas e palacianas só poderiam redundar em um golpe parlamentar denunciado no mundo inteiro. Bom, e o texto segue esse ritmo de manifesto, falando que nós acusamos isso, acusamos aquilo, e ele fecha o texto falando que no momento em que alguns se inclinam a uma posição melancólica diante dos descaminhos do país, há de se lembrar que podemos sempre falar em nome de uma primeira pessoa do plural, e essa será a nossa força maior. Faz parte da lógica do poder produzir melancolia, nos levar a acreditar em nossa fraqueza e isolamento, mas há muitos que foram, são e serão como nós. E quem chorou diante dos momentos de miséria política que esse país viveu nos últimos tempos, que se lembre que o Brasil sempre surpreendeu e sempre surpreenderá, que esse não é o país de Temer, Bolsonaro, Cunha, Renan, Malafaia ou Alckmin. Esse é o país de Zumbi, de Prestes, de Pagu, de Lamarca, de Francisco Julião, de Darcy Ribeiro, Celso Furtado. Ele é principalmente nosso, e que há um corpo político que emergirá quando a oligarquia e a sua classe menos esperarem. E é isso. É bem bom. Bem bom. É isso, né, gente? A gente vai fechar com isso. Eu gostei que citou a Pagu. Não esqueçam de votar na Letícia 000 e se vocês verem ela jogando panfleto na rua, mandei ela catar. Ela acabou de postar no Facebook que ela queria votar no... Posso expor ela? Eu acho que vai ficar legal. Vai ficar legal ou vai não, ficar ilegal? Não vai ficar legal. Não vai gostar. Não fala do partido dela. Ai, meu Deus. Eu não gosto muito de exposição. Tá. Deixa pra próxima. Você não vira presidente da República? Você não vira presidente da República pra poder falar isso, linda! Bom, fechar o episódio aí. Isso. Dá tchau. Gente, domingo, consciência no voto. Ele não. O que mais? É isso, né? Bom, é isso. É ele não, né? Se vocês votam no Sal no Rabo, vocês nem deviam estar escutando isso, esse episódio. Ai, nossa. Devia sim, tem que aprender, né? Tem que ver que... Escuta, faz bem. Pelo menos lava a alma. Vocês viram um link que é Veja os amigos que vão te dedurar pro DOPS? E aí... Eu vi esse link, mas eu não cliquei não, porque é mó pesadão. Eu cliquei e eram todos os amigos que tinham curtido a página do Bolsonaro. E eu excluí todos. Mas tem gente que, tipo, o Zente curte a página do Bolsonaro. Mas só pra acompanhar, né? Eu pensei nisso. Teve umas pessoas que eu não excluí porque eu pensei nisso. Gente, mas não precisa disso. Dá pra seguir sem curtir. Tem um botão lá, seguir a página. Você não precisa curtir a página do Sal no Rabo. Tá, não sabia. Pô, vamos avisar o Zente. Ô, Zente, se estiver ouvindo isso aí... fica mó feio. O Zente curte Bolsonaro. Ai, que feio. Bom, então é isso. Vamos terminar o episódio. Diz tchau, Tofu! Nosso gato entrou no quarto pela janela. Bom, tchau. Tchau. Arigatou gozaimasu. No caminho do sacrifício. Hoje eu corro o risco de todos pararem de me ouvir porque eu fiz essa música. Eu acredito que se você é responsável pelas suas ações, se você se sacrifica, 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas não chegarão a você. A verdadeira bondade está no sacrifício por uma pessoa desconhecida. Fazer o bem não é fazer o bem quando não te custa nada. O caminho para o bem é o do sacrifício. É assim que eu pago de volta todos que um dia se sacrificaram por mim. O sacrifício de uma mãe, o sacrifício de uma política assassinada, o sacrifício de um policial, o sacrifício de uma ex-presidente, o sacrifício de um ex-presidente. E você acusado de abuso, o seu sacrifício. Pra um dia sua mãe, a sua filha, a sua namorada não ter que passar pelo que a mulher do seu lado passou. Eu te mostro o caminho, mas é preciso coragem pra se sacrificar. É preciso coragem. Prometeu, meu irmão, meu inimigo, debruçado sobre o balcão. Infelizmente, é uma quinta-feira comum, mas estamos vivos pra lutar e pra cantar. Que você me disse que o Brasil quer mais.